Conforme ao artigo 75 do Regimento Interno, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, quero cumprimentar os colegas vereadores, nossa secretária Eliane, assessora jurídica Betânia, hoje aqui também os secretários Cristiano Panosso, da Educação, Tiago Paza, Tiago Servo, Fabrícia, secretária da Saúde, conhecida como a Preta. Registrar também a presença aqui da nossa professora e diretora Laura. Cumprimento também Rogério, vice-prefeito, Roberto, prefeito. E hoje nós temos a presença aqui do prefeito, onde que ele vai ocupar o Tribuna Livre para explanar os trabalhos dele, os primeiros 100 dias de governo e o que será feito nos próximos anos também. Então, conforme primeiro ato, passamos para a análise da votação da ata da sessão ordinária, número 1730 de 2025, de 2 de abril de 2025. Há alguma objeção à ata? Então, coloco a ata 1730 de 2025 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, e aos contrários, que se levantem. Quero registrar também a presença aqui do presidente da Braspola, Cida Juraski, público que assiste aqui, quem nos acompanha através das redes sociais. Então, peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei 1708 de 2025. Boa noite a todos. Quero saudar os colegas vereadores que estão aqui presentes, cumprimentar o prefeito, que também se encontra aqui presente, e os demais que estão aqui na casa e os que estão nos assistindo em casa. Saúdo os nobres membros da Colenda da Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei número 1708 de 2025, que dispõe sobre a reforma administrativa do SISGA, que envolve a criação de cargos de auxiliar administrativo e assessor executivo, aumento do padrão remuneratório, criação de uma função gratificada do pregoeiro e a criação de regulamentação de gratificação mensal pelo exercício da função administrativa e financeira, constantes no contrato do consórcio público e integrantes do quadro funcional e das outras providências. Remete-se a esta colenda Casa Legislativa projeto de lei que versa sobre a reforma administrativa através da criação de cargos de provimento efetivos em comissão, bem como das gratificações e pregoeiro administrativa e financeira do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha, no qual nosso município faz parte, que se justifica pelos seguintes fatores. Inicialmente, convém esclarecer que a Lei Federal número 11.107 de 2025, a Lei dos Consórcios Públicos e seu regulamento trazido pelo Decreto número 6.017 de 2007, consolidaram o tão esperado regime jurídico dos consórcios públicos em nosso país, proporcionando a necessária segurança jurídica para a constituição de consórcios públicos há tanto tempo pleiteada pelos municípios brasileiros do governo federal. Além das importantes vantagens dos âmbitos licitatório e tributários pelo novo regime jurídico aos consórcios públicos, resultando em economia na contratação de bens e serviços para o município que dele fizer parte. Também vale destacar que os mesmos se apresentam aos entes concorciados como importantes ferramentas executivas de políticas públicas, em nível regional, facilitando e ampliando o alcance do poder público local na satisfação das inúmeras necessidades da população sob sua responsabilidade. O SISGA, dentre outras, inclui em suas finalidades a gestão associada da prestação de serviços públicos nas áreas de saúde e segurança alimentar e nutricional, infraestrutura urbana e rural e transporte,
meio ambiente e saneamento básico, educação, cultura e desporto, turismo, patrimônio cultural e natural, segurança pública e cidadania, ciência e tecnologia, agropecuária, agroindústria e mineração, assistente social e habitação, planejamento e gestão administrativa. Ocorre que, ao longo dos anos, o cenário foi se alterando drasticamente, um número cada vez maior de licitações, chamamentos públicos, projetos, editais, processos administrativos, dentre outros, foi sendo colocado o cargo do consórcio público. Nessa esteira, cabe salientar que nosso consórcio é multifinalitário, ao contrário de tantos outros que apenas atuam na área da saúde ou apenas efetuam compras compartilhadas. O CISGA prospera em negócios e projetos de largo alcance. Além disso, muitos projetos nacionais e internacionais passaram a fazer parte das atividades rotineiras do consórcio, como o projeto Inova Juntos, financiado pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM, e pela União Europeia. A concessão dos serviços de água e esgoto, concessão dos resíduos sólidos urbanos, RSU, título de equivalência de habilitação do CISB, Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, bônus metrologia, SEBRAE, convênio Mata Atlântica e áreas de preservação ambiental. Em áreas urbanas, vídeo monitoramento, iluminação LED e energia fotovoltaica, dentre outros. Afora toda a demanda rotineira de licitações e contratos em compras compartilhadas, carro-chefe de consórcio. Interessante ainda pontuar que o constante crescimento do número de municípios consorciados, elevando o quadro para 26, na atualidade, saltando para 388 mil para quase 1 milhão de habitantes atingidos. Tem exigido maiores cautelas e o aumento consideravelmente o volume de trabalho, além da necessidade de cuidar e dar a devida atenção a todos os projetos em desenvolvimento. Diante desta realidade que se afigura, é urgente e absoluta a necessidade de ampliação do quadro funcional para agilizar e possibilitar a prestação de serviços públicos consorciais a contento, atendendo no prazo razoável e desejado às demandas dos municípios associados, motivo pelo qual se torna necessário adequar o contrato de consórcio público e esse novo cenário, adequando-o com a aprovação dos projetos ora proposto. Ante o exposto, submeto mencionar o projeto de lei à elevada apreciação de Vossa Senhoria, solicitando sua decorrente aprovação, colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Roberto Panassolo, prefeito municipal. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei 1710 de 2025. Saúdo os nobres membros da Colenda da Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei número 1710 de 2025, que autoriza a contratação por tempo determinado e em caráter emergencial de uma nutricionista, de um psicólogo e um fonoaudiólogo, todos com jornada de 30 horas semanais. O município tem o dever e a responsabilidade de manter os serviços públicos sem interrupção, atendendo a população da melhor maneira possível. E para cumprir com esta obrigação legal, especificamente com os atendimentos nutricionais e psicológicos, considerando o pedido de exoneração, apresento pela profissional que atualmente exerce o cargo de nutricionista a informação de que o atual profissional psicólogo foi nomeado em outro município e o fato de não ter aprovados para o cargo de fonoaudiólogo no último concurso público realizado, por isso justifica-se a necessidade emergencial de contratar temporariamente os referidos profissionais para preencher o quadro enquanto o município organiza o concurso para contratação efetiva,
reconhecendo que ocorrem adversidades, fatos imprevisíveis que fogem do planejamento da administração, a própria Constituição Federal autoriza a contratação direta para atender necessidade temporária excepcional, caso que se pode contratar que o presente projeto de lei atende às disposições constitucionais. Por fim, isso esclarecer que o presente projeto não segue acompanhado de declaração de impacto financeiro em razão do disposto do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, vez que as despesas não é superior a 2 exercícios. Ante o exposto, submeto ao mencionado projeto de lei a elevada apreciação de vossas senhorias, solicitando sua decorrente aprovação, colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Roberto Panassolo, prefeito municipal. Obrigado, vereadora Rosângela. Então, esses projetos entrarão na ordem do dia na próxima semana e ficarão com os vereadores das comissões para analisar os projetos. Então, neste momento é o momento da tribuna livre. Então, convido o Roberto Panassolo para ocupar o espaço. Boa noite, presidente José, aos demais vereadores. Primeiramente, um agradecimento especial por vocês terem nos atendido aí nesse pedido especial que a gente fez para estar aqui nesse momento. Hoje são 98 dias de administração, de governo. Na verdade, 100 dias a gente vai fazer agora na próxima sexta-feira. E eu vi esse momento como um momento próprio para que a gente estivesse aqui, explanando um pouco do nosso trabalho nesse início de gestão, né? Eu imagino que, não só para os vereadores, mas para toda a comunidade é importante, né, a gente estar aqui nesse momento. Estendo meus cumprimentos a todos os presentes aqui, principalmente aos nossos secretários municipais que estão presentes todos aqui, que são, né, os que realmente nos auxiliam aí na linha de frente, né, e fazem um ótimo trabalho, a gente está muito satisfeito. Eu sei bem o quanto é importante e o quanto é trabalhoso a questão da função de secretário municipal, a linha de frente, onde sempre a gente acaba sendo o para-choque de todas as situações que aparecem, né? Então, obrigado por estarem aqui, secretários, obrigado pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Um cumprimento especial ao vice-prefeito Rogério Klim, que também, além de vice-prefeito, Rogério, tu atua como secretário de obras, importantíssimo, né, o teu trabalho, e a gente não via, nesse momento e nessa administração, uma pessoa mais indicada do que tu para continuar. Então, agradeço até por ter, junto à nossa conversa, ter aceitado continuar nesse trabalho, e que tu vinha conduzindo tão bem na administração do Douglas também, e agora continua na nossa administração. É difícil, é trabalhoso, né, Rogério, porque a gente sempre acaba tendo que fazer 2 ou 3 funções ao mesmo tempo. Esses dias, só um comentário, para vocês terem uma ideia, o Rogério, às 8 da manhã, me disse que já tinha recebido mais do que uma dúzia de ligações de serviços, então imagino como é difícil o trabalho dele também. Cumprimentando o Alcides, presidente da Braspol, cumprimento todos os demais presentes também. A ideia, então, presidente José, é a gente fazer uma explanação do que nós pretendemos nessa gestão agora de 2025 a 28, né? A gente, mesmo parecendo, né, e sendo, a gente pode até falar, uma continuidade, mas a gente sempre acaba tendo algumas modificações importantes. E eu acho que isso também é saudável para a administração. Temos alguns secretários novos, né, que também, dentro da sua secretaria, acabam fazendo a função diferente do que o secretário que estava, né? Não é melhor nem pior, mas é diferente, né? Com certeza, vou dar um exemplo aqui, a Fabrícia, lá na saúde, ela não é o Roberto, né? E ela vai fazer a função da forma dela, né? E que bom que está sendo assim, Fabrícia, está
está atendendo a contento, né? E a gente, utilizando o teu exemplo, eu falo que é uma gestão nova, né? Então, a gente precisa deixar isso bem claro. Por isso que, muitas vezes, a gente tem aquela impressão que é uma continuidade, mas não, a gente pretende fazer a nossa gestão, um pouco com o nosso olhar, principalmente o meu e do Rogério, mas também com o olhar dos nossos secretários, que a gente falou lá no dia da nossa posse, que a gente estava muito satisfeito, porque eu via nesses secretários, né, pessoas que realmente podiam nos ajudar, pessoas realmente que estavam com a intenção de colaborar com o município. A gente sabe que talvez a maioria deles, se estivessem em outras funções, teriam uma carreira profissional muito melhor, talvez até com salários melhores, né? Mas aceitaram estar ali com nós para nos ajudar. Uma das coisas que a gente acabou fazendo nesse início de gestão foi a organização de todo o nosso sistema de contratos, conselhos dentro da prefeitura. Para vocês terem uma ideia, nós já temos assinado, nesses 98 dias, mais de 50 contratos novos. Então vejam o trabalho que isso também dá para nós. A gente acabou organizando todo o processo de licitação, que hoje ele já é demorado por natureza, um processo de licitação, tem que deixar publicado um prazo de, às vezes, até 45 dias. Então, a gente precisava remodelar e fazer com que esse processo se tornasse um processo um pouco mais ágil. E, graças ao nosso empenho dos secretários, a gente conseguiu fazer com que isso se tornasse um processo ágil, e a gente conseguiu também, a partir de agora, dar um prazo para publicação, e acabamos melhorando. Também eu posso falar aqui na questão do planejamento. A gente está trabalhando muito a questão dos projetos, né? Nós temos já assim confirmados para o município de Nova Roma do Sul o projeto da reforma do campo, né, que é importante, que eu vi que a comunidade aceitou muito bem, né, que a gente conseguiu, entre a questão da reformulação do campo e a iluminação, R$600 mil. O projeto todo de reformulação, ele vai custar em torno de R$900 mil, então o município vai complementar um pouco. Também a gente está trabalhando uma questão de uma pista de caminhada até a linha de Paranaguá, que a gente precisa primeiro fazer o quê? Municipalizar esse trecho, que lá atrás já foi tentado, né, foi negado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Agora a gente está encaminhando um novo processo. Então, para que a gente consiga fazer essa pista de caminhada na RS 448, a gente precisa da municipalização. E, após isso, fazer um projeto de uma pista de caminhada, que já temos garantido também uma emenda para auxiliar nesse processo. Então, também é um projeto importante, que vai fazer uma modificação na nossa comunidade. Nós temos muitas pessoas que gostam de caminhar, vocês veem, acho que todo dia a gente vê pessoas caminhando nessa rua, e é importante. Falando um pouco da questão de alguns projetos importantes, eu vou falar um pouco da educação, que é o nosso grande projeto, é a construção de uma creche, presidente. A gente vê hoje a nossa creche, que já foi ampliada por 2 vezes, mas mesmo assim ela está com o espaço um pouco restrito. Então a gente precisa fazer um novo projeto, uma nova construção. E a gente quer ali dividir creche de escola, para que a gente consiga ter ambientes um pouco mais adequados para cada situação. É um projeto que precisa de recurso, né, tanto que a gente cadastrou esse projeto no PAC, né, ele está cadastrado no PAC, então talvez esse ano a gente tenha algum retorno, mas se a gente não conseguir esse recurso através do PAC, a gente vai tentar fazer com recurso próprio, e temos também uma possibilidade de buscar algum recurso privado para isso. Então a ideia é que a gente consiga melhorar também a questão da creche. Nós temos hoje quase 150 crianças na creche. Ou seja, nós começamos, eu sempre lembro quando começamos a gestão do Douglas e eu de vice, a gente falava que tínhamos 100 alunos. Vejam só, em 8 anos aumentamos 50% desse número. E já na época se falava da necessidade de ampliar um pouco. A questão da
da educação, nas escolas a gente também procurou. Vocês não veem Nova Roma falar em falta de professores, né? A gente sempre procura no início do ano fazer um trabalho até foi aprovado aqui algumas contratações emergenciais, então a gente sempre também lida muito bem com essa questão para não deixar faltar professores nem profissionais, porque todos aqui, a gente acompanha as sessões dos vereadores, todos aqui sabem e valorizam a importância da educação, então a gente também buscou isso. Eu tinha anotado algumas coisas para me seguir, mas vou deixar a questão das pontes mais para o final, porque as pontes é o assunto que todo mundo tem mais interesse, né? Trabalhamos também a questão do esporte, né? Um campeonato, aliás, todos os campeonatos, a gente acabou fazendo um calendário agora de esportes, tentar seguir isso. Implementar de novo o campeonato de futebol de campo, talvez a gente consiga, mas a gente sempre procura apoiar todos, né? O campeonato de futebol de salão, o quadrilho, o projeto Rumo Certo tá voltando, né? Então a gente também está tentando fazer com que isso se torne cada ano comum para que, bom, todo mundo sabe que em maio vai ter o campeonato de futebol de salão, todo mundo sabe que em outubro vai ter o campeonato de society, então a gente criou esse campeonato também para adequar essas questões. Sobre as obras que a gente está fazendo já nesse ano, que foram feitas, nós temos a pavimentação aqui na linha Carlos Leopoldo, subindo a igreja e lá, indo para o Carminati, então são duas obras diferentes. Foi finalizada essa semana a obra lá em Castro Alves, na rua que desce no Bortolini e vai até o Maraguenho. Estamos trabalhando já na abertura aqui na outra ponta da linha Carlos Leopoldo, também, que é uma obra importante para aquela região, que fazia já algum tempo que o pessoal sonhava também com essa obra, e agora ela está sendo feita, né? E a gente pretende também, nesses próximos anos, continuar com essa questão da pavimentação. A gente sabe o quanto é importante para a comunidade. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão lá no interior, eles acabam se estabelecendo também por causa da questão da pavimentação, que é uma das coisas importantes. Eu estava falando antes da questão da saúde, vocês vão ver na próxima semana, ou nas próximas semanas, a gente iniciar o processo de pintura de toda a nossa UBS, troca do telhado, que era uma questão que eu via também, já uma necessidade há bastante tempo, de que a gente fizesse. Também iremos fazer a pintura aqui da Prefeitura e do Casarão, que é outra questão também que a gente precisa fazer. Está publicado o edital para a sessão do ginásio municipal, né? A gente pretende também ali ele se tornar um espaço de utilidade da comunidade, né, para que a gente consiga ali fazer os nossos campeonatos de futebol de salão, principalmente. Melhoramos muito lá dentro do ginásio a questão do espaço que está sendo utilizado para o jiu-jitsu, né, que é uma atividade que está sendo muito bem aceita pela nossa comunidade. Já tem várias pessoas, eu vejo na segunda-feira da noite, tem sempre muita gente ali praticando esse esporte, então acho que a gente conseguiu dar um bom auxílio ali também para eles. Uma das situações que eu e o Rogério, a gente percebeu que a gente precisava ter um olhar um pouco melhor para a questão dos espaços públicos, né? Por isso que nós agora estamos fazendo a questão da pintura do poço, pintura da prefeitura, pintura do casarão, melhoria lá no complexo, que tem uma pessoa direto lá para cuidar do parque, do pátio. Nós também melhoramos, ainda tem muito a fazer, mas nós melhoramos a questão da limpeza das ruas, né, que era uma situação que a gente percebia que precisava, porque até, inclusive, contratamos uma pessoa para fazer a roçada, que a gente não dava conta, então a gente tentou melhorar isso também, para que a gente consiga ter sempre os nossos espaços públicos cada vez melhores e mais cuidados. Na questão que foi também levantada por nós, a questão do cemitério, a gente fez uma boa melhoria, calçada interna, fizemos ampliação esses dias e já estamos fazendo a cedência ou a transferência dos terrenos, dos lotes lá que foi ampliado o espaço. Então também era uma demanda da comunidade que a gente precisava atender e está sendo feito nesses primeiros meses.
Quanto à questão das pontes, tá? Para a gente ficar um pouco, também explanar um pouco dessa situação de como nós, prefeitura, estamos atuando. A questão da ponte que liga Nova Roma do Sul a Veranópolis, né? Amanhã vai ter audiência pública. Nesses últimos dias, principalmente, nas últimas semanas, eu estive em contato tanto com o presidente da Creral, como com o responsável da empresa que está fazendo a licença ambiental. Amanhã é o último passo para a questão da licença ambiental, que vai ser essa audiência pública. Após isso, provavelmente a FEPAM autorizará e emitirá a licença ambiental, para depois, então, eles passarem para o processo de implantação da usina. Tem algumas ainda pendências fatores que podem ainda contribuir para sim ou não na pressa da construção da ponte. O que é? Essa empresa ela precisa vender a energia, se ela construir a usina. Então, ela vai participar de um leilão agora, durante o ano, e se ela for contemplada nesse leilão, provavelmente a usina comece logo e a ponte ainda mais cedo. Se não, talvez demore um pouco mais. Essa é a realidade. Acho que amanhã eles vão falar sobre isso. Não adianta a gente dizer que vai sair o ano que vem, que vai sair esse ano. A realidade é essa. Tem alguns fatores ainda que dependem para a questão da construção dessa ponte. A ponte que liga Nova Roma do Sul a Nova Pádua, também, se a gente lembrar um pouco do processo, lá no final de 2023, foi anunciado uma emenda de 9.600.000 para o município de Nova Roma, a construção da ponte. O convênio com a Caixa, que é quem gerencia e fiscaliza todo o processo e cuida da parte orçamentária, foi assinado em junho de 2024. Agora, no final de 2024, quando percebemos que o recurso não era suficiente, o município não teria recurso para complementar, foi feito, então, um novo trabalho, buscado, então, contato com os deputados, com os senadores. A gente foi a Brasília, o prefeito Douglas foi na época também, e se conseguiu, com a ajuda dos vereadores aqui, também eu lembro que eu liguei para alguns vereadores para falar com os seus parlamentares, se conseguiu um outro recurso de 8.200.000. O que a gente estima? Que agora, até junho, a gente assina esse convênio desse novo recurso. Eu saio na rua, todo mundo me pede, e a ponte? E a ponte? É a pergunta que todo mundo me faz. Também, para vocês, vereadores, e para a comunidade saber, nós pretendemos, até junho, assinar o convênio desses 8.200.000, para aí sim ter o recurso total suficiente para que, a partir daí, a gente apresente o projeto da ponte, para a partir daí, aprovado o projeto, a gente apresente o edital de licitação, e aí sim, se tivermos empresas interessadas, iniciar a obra. Esse é o processo natural. Eu gostaria muito que começasse amanhã. Sou a pessoa mais interessada que comece amanhã. Mas, infelizmente, esse é o processo. Não adianta a gente pensar que é diferente. Esse é o processo que a gente precisa. O que a gente está fazendo para agilizar? Nós já estamos no setor trabalhando a questão do edital, já estamos trabalhando a questão do projeto, para que, quando assinado o contrato, o convênio, a gente tenha o projeto pronto e a gente tenha o edital pronto, para não começar naquele momento. Então, a gente está antecipando o que a gente pode, nós, da prefeitura, para depois deixar agilizar, quando for daí que depende de nós. Né? Bom, pessoal, eu procurei vir aqui nesse dia, e vocês sabem o quanto eu valorizo a questão dos vereadores. Tá? Eu acho que a gente tem que respeitar as competências de cada um, né? Executivo, legislativo, e a gente respeita muito o trabalho de vocês, a gente escuta muito o trabalho de vocês, porque é uma forma de a gente também entender o que a comunidade quer, né? Nós, dentro das nossas limitações, dentro do que a gente pode fazer, a gente vai procurar fazer o melhor trabalho, e eu tenho certeza que cada um de vocês também é assim. Eu converso muito com os vereadores, né? Felizmente, eu tenho acesso a todos, né? E um acesso muito bom. Então, isso está me ajudando bastante. Contem comigo. Tá? Eu sou uma pessoa que quer muito que Nova Roma cresça. Né? Eu forço e trabalho todo dia para que nós sejamos bem vistos lá fora. Essa é a ideia, né? Que a gente seja bem visto. Nós sempre fomos referência,
né, na região, e eu torço muito para que a gente continue sendo referência na região, também agora, na minha gestão e na gestão compartilhada com vocês. Eu até abro espaço, se alguém quiser fazer algum questionamento, José, e agradeço, primeiramente, o espaço cedido. Obrigado, prefeito Roberto, por vir aqui à casa e trazer as informações do trabalho dos primeiros 6 dias de governo e também do que pretende fazer no mandato e o que tem encaminhado para ser feito. Então, nesse momento, abro espaço. Se alguém quer fazer alguma pergunta, o prefeito Roberto está à disposição no que puder contribuir aos vereadores e à comunidade também que está assistindo através das redes sociais. Então, alguém queira fazer alguma pergunta? Então, está com a palavra o vereador Marcelo. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, aos munícipes que estão aqui presentes, em especial o nosso prefeito Roberto, junto com ele seu vice Rogério, secretários, secretária, todos que estão aqui, e também quem nos assiste pelas redes sociais. Prefeito Roberto, eu acho que é importante a sua vinda aqui nessa casa, né, nesses 100 dias, apesar de ser uma troca de comando, praticamente, que o senhor falou, também é uma continuidade de governo, né, porque o senhor fazia parte do executivo na gestão passada. Creio que nós aqui nessa casa o senhor sempre encontrou muito esforço de colaborar, de ajudar. Na minha parte, no que precisar, a gente vai estar sempre apoiando os bons projetos para Nova Roma do Sul. E eu tenho acompanhado muito de perto o trabalho do prefeito, dos secretários, até porque nós estamos numa gestão diferente aqui na casa do que foi a gestão anterior. Isso não precisa nem colocar, todo mundo acompanha e sabe que é uma gestão um pouquinho mais cobradora, né, do que foi a gestão anterior, tanto em termos de pedidos que vêm para esta casa, o senhor deve ter recebido muito mais pedidos de informação, então já se percebeu essa diferença e a gente sabe que é um momento diferente. Então, eu tenho encontrado muita abertura, muita facilidade, né, muito acesso, e isso eu acho que eu tenho que agradecer. Nós temos que agradecer, porque em nenhum momento tenho sentido dificuldade, tanto, prefeito, contigo pessoalmente, quanto nas secretarias, quando a gente tem procurado. Tanto nas questões que a gente, às vezes, nem passa pela Câmara, né, nós vamos direto com os secretários para resolver, a gente não faz um pedido formalizado por aqui, vai direto nos secretários. E quando nós chegamos em alguns dos secretários, em nenhum deles que eu procurei até agora tenho tido nenhuma dificuldade. Claro, não estou dizendo que eles dizem que sim para todos os meus pedidos. É óbvio, porque eles também têm responsabilidade e a gente vai lá com a ideia de saber o que se pode e o que não se pode ser feito, o que se pode melhorar, o que não se pode melhorar. Algumas ideias a gente coloca e no bom nível de conversa que a gente tem, temos conseguido sim construir e auxiliar, que eu acho que a ideia do vereador também é auxiliar o poder executivo com propostas, com objetivos, para nós fazermos aquilo que o senhor quer e que nós queremos também, que é uma Nova Roma do Sul cada vez melhor, uma Nova Roma do Sul cada vez mais exponencial na região, porque eu me lembro que uma coisa que foi falada naquele dia que teve ali no casarão do Baca, né, na inauguração do livro, que ele disse assim, que Nova Roma deu um tapa na política, um tapa na cara da política brasileira com a construção da ponte. É verdade. Mas nós estamos dando também exemplos pela situação econômica, cultural e social do nosso município. Porque, diferente se nós pegarmos de outros municípios pequenos que se emanciparam junto, logo depois ou logo antes, nós somos um dos que ficaram mais afastados dos municípios maiores, né? Se nós pegar aqui, nós estamos perto de Flores da Cunha, perto de Antônio Prado, perto de Veranópolis, perto de Farroupilha. Sim, mas você se lembra que nós não tínhamos nenhum acesso asfaltado? Nenhum quando nós começamos, né? E hoje nós temos ainda a dificuldade da balsa pelo lado de Nova Pádua, temos essa briga agora que vamos ter que ter para ter essa pavimentação e asfalto para Veranópolis. Antônio Prado, essa novela infindável, que ainda não acabou, porque a gente tem ainda aquelas pinturas, aquelas melhorias que precisam ser feitas, mas já é um asfalto, pelo menos quando tem a reforma da 448 para cá também, que vai ajudar bastante. Mas acho que é isso que nós queremos, né?
que Nova Roma do Sul prospere, e nós somos exemplos. Somos exemplos, sim, por causa do nosso povo trabalhador e porque tivemos administrações sérias, que pensaram muitas vezes fora do seu próprio umbigo, né, para objetivar o bem público. E isso tem sentido também no seu trabalho, prefeito Roberto. Não posso deixar de dizer isso para ti e para a população que nos assiste. A gente tem percebido isso. A sua ideologia de trabalho é sempre assim, ó, não pensando no prefeito Roberto, não pensando na parte política que tem, mas pensando sim no município que ele está à frente neste momento. Então, eu queria te parabenizar por essa situação e essas colocações. Eu tenho, na verdade, prefeito, 3 perguntas que eu gostaria que o senhor pudesse esclarecer para quem está aqui e quem nos assiste de casa. Que eu gostaria muito que o senhor nos dissesse aqui, porque são dúvidas que estão na rua e muitas vezes a gente vai falar contigo e acaba esquecendo de tantas coisas que a gente tem. A primeira delas, perdão, é a situação que a gente ouviu falar, e eu acho que, se eu não estou enganado, o secretário Tiago Servo esteve numa reunião em Caxias do CISGA, sobre a instalação da máquina anti-granizo aqui em Nova Roma do Sul. É uma máquina que algumas pessoas procuram a gente, sabem que tem em Antônio Prado, sabem que tem aqui em Pinto Bandeira, né? Então, assim, a situação qual é a situação dessa máquina, da instalação, se vai ser possível, se há uma previsão de instalação, qual é a situação dessa máquina anti-granizo? A segunda pergunta, prefeito, nós temos aqui a Lei Municipal 1586, de 27 de maio de 2022, que foi aprovada aqui por esta casa, que é a lei sobre a política habitacional de interesse do município, que o senhor se lembra que eu já falei na tribuna, né? As pessoas que foram contempladas na época, elas nos cobram muito essa situação. Se há um planejamento, a gente sabe que não é um projeto barato. A gente sabe disso. Eu não estou dizendo que o seja, né? Mas eu acho que a gente tem que dar, né, o senhor como prefeito agora, tem que dar esse retorno, pelo menos neste momento, a essas pessoas que na época foram contempladas. O que vai acontecer com esse projeto de lei? Essas pessoas vão receber o terreno, não vai ser feito nessa gestão por questões financeiras. Acho que esse retorno a gente precisa fazer. E a terceira pergunta, quando o senhor me responder essa, se tiver mais um tempinho, eu pretendo concluir, por favor. Muito obrigado. Tu viu que eu anotei aqui, porque na realidade, Marcelo, primeiro levantando um pouco do que tu falou, da questão dos acessos, né, que não tem nada a ver com as perguntas, mas eu sempre falo para as pessoas que Nova Roma do Sul sofreu muito com as estradas, com os acessos. Por isso que nós batalhamos tanto por asfalto, por ponte, né, por reforma de asfalto. Eu acho que está no nosso DNA o sofrimento que a gente teve com os acessos, com as estradas, né? Todo esse sofrimento para Antônio Prado, Farroupilha, quem tem um pouco mais de idade, que nem eu, que foi de ônibus, Farroupilha, estrada de chão. Então, acho que isso está um pouco impregnado, por isso que a gente batalha tanto para que a gente tenha pontes, que a gente tenha estradas novas, que a gente tenha acesso. Eu acho que isso vai um pouco do sofrimento que a comunidade passou, porque nós estamos no meio, nós temos ligação com 6 municípios, divisa com 6 municípios, mas para chegar nesses municípios a gente sofreu muito com o passar dos anos. Melhorou, avançamos um pouco, mas eu acho que essa questão das pontes e dos acessos vai dar uma vida nova para o município. Marcelo, o projeto antigranizo, como tu falou, o Tiago Servo, nosso secretário de administração, ele participou no ano passado numa reunião e numa também neste ano. Existe já uma proposta, né, que está sendo avaliada regionalmente pelos municípios, né, definido inclusive o valor de que cada município entraria por ano. Nós hoje, Nova Roma do Sul, a gente teria que fazer um investimento um pouco acima de R$300 mil por ano para implementar esse projeto regional. Está dividido por área populacional, então Nova Roma do Sul custaria para o município em torno de R$300 mil por ano, né? O que a gente está fazendo agora, municípios, né? Na semana passada estivemos em Garibaldi, numa reunião do CISGA, que vocês viram que tem um projeto de lei aí para ampliar um pouco a questão dos cargos lá. O CISGA hoje ele contempla 26 municípios. Quando ele foi fundado, iniciado, ele tinha 10. Imagina o que cresceu. Inclusive hoje tem Caxias, que faz parte do CISGA, Farroupilha, Bento, tem quase 1 milhão de pessoas, se for contar toda a população desses municípios.
Então, o SISGA também está entrando nesse trabalho para fazer o quê? Conseguir recurso, não só dos municípios, mas também do Estado e da União. Ou, talvez, emendas para que a gente consiga, através disso, diminuir um pouco o custo do município para implementar. E existem algumas dúvidas. Como é que a gente vai reagir com situação de Pinto Bandeira? Que eles já têm implementados lá no privado algumas situações de projetos desse sistema antigranizo. Como é que fica o município? Ele participa? Não? Porque eles já estariam, entre aspas, protegidos, né, por aquelas situações privadas que tem lá. Então, existem bastante dúvidas ainda. Nesses próximos meses será debatido, mas eu não acredito que é um projeto que vai ser implementado nesse ano 2025. Eu acho que ainda vai levar um pouco mais de tempo, pela complexidade, alguns municípios estão mais dispostos, outros nem tanto, né? Então a gente precisa ainda conversar bastante para chegar num acordo entre os municípios para isso avançar. A questão, Marcelo, da política habitacional, nós temos esse projeto ainda como um projeto de um objetivo, diríamos, mas nada certo. Foi feito um levantamento naquele período das famílias que se enquadravam naqueles critérios que a Caixa exigia. O município não tem a intenção, pelo menos na nossa administração, de fazer uma cedência de terrenos, como foram feitos alguns outros loteamentos em outras gestões. Por quê? Nós temos a visão que a questão do terreno, muitas vezes, e tivemos exemplos, a gente tem que ser claro, ele se tornou uma forma de as pessoas adquirirem o terreno e venderem depois, e isso para nós não serve. Então a gente teria que fazer uma política diferente, de sim, obrigar que essa pessoa ela não conseguisse vender por um período, mas aí eles fazem um contrato de gaveta lá, deixam, e a gente acaba não atingindo o objetivo principal, que é o quê? Aquela família que realmente precisa. E nós temos em Nova Roma do Sul famílias que precisam, essa é a verdade. Nós temos, e nós temos que trabalhar isso. A nossa proposta era nós cedermos o terreno do município, que já estava, né, previsto, e a pessoa contemplada entraria no financiamento da Caixa para pagar um conjunto habitacional e ficaria com um apartamento. Esse era o nosso projeto. Não andou na Caixa, primeiro, porque alguns critérios da Caixa vivem mudando, muda governo, muda critério, Minha Casa Minha Vida, depois vem outro programa, depois volta Minha Casa Minha Vida, e isso dificultou um pouco. E segundo, algumas famílias também cadastradas, elas não conseguiriam se enquadrar nos critérios da Caixa. Então, hoje está parado, essa é a realidade, tá? A gente não esconde ninguém, as pessoas também me procuram, né? Como é que está o projeto lá? Hoje, realmente está parado, a gente não tem assim uma expectativa de que durante o ano agora a gente avance nesse projeto, porque essa é a realidade, a gente não conseguiu avançar. Temos que pensar em formas, né, de atender esse grupo de famílias que precisa, e a gente tem que ter um olhar especial, talvez melhor do que muitas outras situações, né, para que a pessoa que trabalha na empresa, ou talvez que venha de outra cidade, ou que esteja aqui, realmente se fixe aqui e que aqui construa a sua família. Mas hoje, a realidade atual, a gente não esconde, nós, a administração também, não temos nada previsto para essa situação, Marcelo. Nada previsto. Pode ser que durante o ano surja alguma novidade, surja algum programa novo e o município se enquadre, mas hoje a realidade é que não existe nada. Obrigado, Roberto. Obrigado, Marcelo. Alguém queira fazer alguma pergunta? Está com a palavra a vereadora Vanessa. Bom, gostaria de deixar aqui o boa noite para o nosso prefeito Roberto, presidente da Câmara, colegas vereadores, também o público que nos acompanha aqui presente, a todos os secretários, que bom ver o Tiago Paz aqui de volta, né, Tiago? E todos os secretários, inclusive vejo aqui o Lineker também, que está aqui, que eu quero parabenizar, que hoje eu passei, estava indo a caminho lá do meu pai, e o Lineker estava ali acompanhando uma obra que a prefeitura estava fazendo ali no Osmar Zatti, né? Então, parabéns pelo trabalho de acompanhar aonde é que está indo as obras, acompanhar todo esse trabalho. Na verdade, eu tenho aqui, quero agradecer ao prefeito que eu vi ele falando agora sobre a construção da linha de caminhada ali na RS 448, né? Até me chamou a atenção essa semana que eu passei por lá à noite e eu vi que para lá do Nico Tessaro não tem os tachões no chão. Até era um questionamento que eu ia fazer aqui, até porque às vezes eu trago pedidos aqui para casa, mas não é porque eu estou criticando
o governo do prefeito, é porque realmente a gente indica as melhorias que a população nos pede. E eu trago aqui para essa casa para realmente a prefeitura analisar e ver se vai fazer ou não, né? Então eu quero agradecer porque eu vi que agora já tem outra visão sobre essa linha de caminhada, porque eu passei por lá e aqui em Nova Roma tem muitos ciclistas, muitos corredores que inclusive vão durante a noite. Eu vejo aqui a Paula Panassola é uma que às vezes está sempre caminhando, correndo, e a gente vê como é perigoso que as linhas, a gente não consegue enxergar as linhas ali do chão. E fica muito perigoso para quem está dirigindo não ter os tachões e mais essa visibilidade não tem. Então, antes que aconteça algum acidente, mas eu vi que já tem um projeto em andamento aí, fico bem contente, com certeza o pessoal do esporte também vai ficar muito satisfeito com essa pista de caminhada também. Agradeço também aqui o Cristiano, que hoje a gente teve reunião do Conselho, né, da Educação, do qual faço parte também, onde trouxe também algumas demandas, depois em particular para o Cristiano, e ele muito solícito, já atendeu praticamente todas as demandas que os pais me trouxeram, e eu falei com ele, então muito obrigada aqui ao Cristiano Panosso, que é o secretário da Educação. Inclusive, falando com ele hoje, até foi um pedido de alguns pais, de casos que vêm acontecendo até dentro do ônibus, de talvez a gente estudar a possibilidade de colocar uma câmera de monitoramento dentro dos ônibus, que esse até é um pedido que eu fiz para essa casa, que eu iria apresentar hoje, e então de ter essa câmera tanto frontal, para o motorista, a gente vê que recentemente aconteceu um acidente lá em Santa Maria, né, de um ônibus que carregava os estudantes aí, estava levando os estudantes. Então, como é importante ter esse monitoramento tanto frontal e quanto dentro dos ônibus. Por quê? Porque hoje os alunos chegam em casa, porque a foliguinha me emporou, porque muitas briguinhas acontecem ali dentro dos ônibus, e eles tendo uma câmera de monitoramento dentro do ônibus, acredito que muito desses casos vão diminuir, porque eles sabem que estão sendo monitorados, às vezes pelos próprios pais, ou pelas pessoas competentes, eles estarão sendo monitorados. Então, esse é um pedido que eu estarei fazendo. Eu gostaria que depois analisassem também se é possível atender essa demanda. Com certeza, os pais ficariam muito felizes de estarem sabendo que estão sendo monitorados dentro do ônibus escolar. Gostaria também fazer uma pergunta aqui do prefeito sobre como é que está sendo a questão da tubulação. Eu trouxe um pedido na semana passada. Eu gostaria que o prefeito, se puder me retornar, se realmente está sendo feito alguma coisa, porque a gente vê que as enchentes, o inverno está aí, agora o período de muitas chuvas, então as enchentes, o nosso município sofre muito com isso. Tem aqui o Thiago Paz, ele sabe muito bem, né, que eu e ele, a gente estava ali varrendo no dia que deu enchente, ele veio ali e me ajudou também. Então, como é difícil quando dá essas enchentes para as pessoas que realmente são atingidas aqui no nosso município. Então, se já tem esse projeto de uma tubulação, de uma galeria, algo que possa ser feito para o nosso município aqui, né? Porque até eu estava falando com o engenheiro, o Antônio, e até conversando com ele, ele disse que ele tem um estudo preliminar de tudo ali, de todo o projeto que resolveria realmente esse problema da tubulação aqui no nosso município. Só que, segundo ele, talvez não teve o entendimento, não teve o interesse. Eu gostaria de ver do prefeito se realmente vai ser feito alguma coisa ou não. A segunda pergunta que eu tenho também, prefeito, é referente, então, aos pedidos que eu fiz sobre os redutores de velocidade, né, que eu conversei logo no início de janeiro. Eu vim até a prefeitura também, conversei com o prefeito, no qual me foi informado que já tem na compra, né, desses redutores, que foi comprado ainda ano passado, na gestão anterior, os redutores de velocidade, e se é possível realmente atender essas famílias, atender essas demandas dessas famílias. E também gostaria, além dessas duas perguntas, realmente de parabenizar todo o pessoal que trabalha aqui na prefeitura, né, porque são muitos servidores que realmente dedicam o seu tempo e para o prol do nosso município. Então, às vezes eles podem até dizer, mas o que é essa vereadora? Às vezes eu chego aqui trazendo questões, levantando questionamentos sobre salário, horas extras, mas realmente eu quero que vocês entendam que o meu papel realmente aqui na Câmara, como vereadora, é fiscalizar aonde que está indo o dinheiro público. Então, eu não estou aqui para denegrir, eu estou aqui para exercer meu papel, que é fiscalizar realmente o Poder Executivo. Então, senhor prefeito, se puder me responder esses questionamentos, agradeço muito. Vanessa, muito obrigado pelas perguntas, é sempre importante, daí a gente acaba também entrando em alguns assuntos que talvez na fala inicial não tenha falado. Eu fico feliz que também tu acha interessante essa proposta da pista de caminhada. Nós tínhamos essa proposta já há algum tempo, alguns anos, e no início da nossa gestão eu
falei com a nossa equipe, vamos implementar esse projeto. Fizemos uma atualização dos valores, de quanto custaria essa pista de caminhada, e a partir daí a gente começou a buscar formas de conseguir esse recurso, né? Mas percebendo no meio do projeto que a gente não tinha a posse desse espaço e a gente não poderia fazer nenhuma modificação, inclusive colocar taxões, a gente não poderia, porque a estrada não é nossa, né? É uma RS e é do Estado. Então, o primeiro passo que a gente está fazendo agora, mesmo que a gente já tenha feito a atualização dos valores e o projeto, a gente precisa municipalizar aquele trecho, né? E isso já está protocolado no DAIR. Inclusive, nós fomos, eu e o Tiago Servo, na semana, há uns 15 dias, falar com o diretor do DAIR, que é o secretário de Transportes. Ele nos assegurou que vai trabalhar e vai nos auxiliar para essa questão da municipalização, e a partir daí a gente vai conseguir dar andamento ao projeto. Na questão da tubulação, Vanessa, a gente tem sim, com o nosso setor de projetos, a questão do levantamento da situação atual. É o que a gente tem. A gente fez um estudo de o que existe em Nova Roma do Sul de tubulação. Foi esse levantamento que a gente fez, para após isso fazer um projeto de qual a necessidade para Nova Roma. Mas nós estamos cientes de que o que necessita em Nova Roma não é um projeto, um trabalho que custe R$500 mil. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Então, o que a gente está fazendo agora? Alguns estudos para situações pontuais, que alagam com uma chuva um pouco mais forte, né, que qualquer chuvinha entra água na casa, ou quando dá uma enxurrada, entra na farmácia. É essas situações que a gente está tentando resolver, né? A gente não vai conseguir fazer aquela tubulação completa. Isso depende de quem sabe um projeto no PAC, quem sabe um edital de um programa do governo, onde tu consiga alguns milhões para aí sim fazer. Mas nesse momento a gente está fazendo o quê? Fazendo um levantamento, e já tem estudos avançados feitos pela nossa equipe, e provavelmente a gente comece nos próximos dias. Algumas situações que a gente vai resolver, que são situações pontuais, que quando chove o pessoal liga para a prefeitura, ó, entrou água de novo na minha casa. É essas situações que a gente vai resolver agora nesse primeiro momento. E com certeza, ainda antes do inverno, agora a gente quer resolver algumas delas, né, que são as principais. Quanto à questão dos redutores, Vanessa, a gente recebe, acho que o Rogério principalmente, mais do que eu, todo dia pedidos de quebra-mola. Essa é a verdade. Todo dia, tu pavimentou uma estrada, vem quebra-mola. Tem uma outra situação, quer um redutor. Então, o que a gente está fazendo? E vocês veem também que agora temos algumas situações de estacionamento que o pessoal está cobrando também, algumas situações de placas que o pessoal está cobrando. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Um estudo um pouco mais aprofundado, realmente aonde precisa, né? Onde tem, talvez, uma estrada que tenha uma possibilidade de que os carros andem com mais velocidade. É isso que a gente vai fazer. A gente não pode seguir a questão de um pedido de uma família, de um pedido de outra família, porque senão a gente vai acabar enchendo de quebra-mola e de redutor na cidade inteira. Então, a ideia é fazer o quê? Vamos fazer um estudo aonde realmente precisa, que existe um risco. Talvez na frente da escola, em Castro Alves, né, Lores, que tu comentou, ali é importante, né, porque a gente tem crianças ali toda hora, né? Talvez em algumas ruas que tem uma reta um pouco, que tenha mais extensão, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Também no estacionamento, a gente vai fazer um estudo um pouco mais aprofundado. Também na questão das placas, a gente vai fazer um estudo mais aprofundado, porque no momento que tu tira ou coloca uma placa, pô, tu vai ter que... Por que tu tirou a placa? Por que tu botou a placa? Eu acho que tem que ser um estudo de quem conhece, ou talvez alguém que é da área do urbanismo, né, que a gente consiga fazer a nossa cidade realmente ter uma mobilidade melhor. Essa é a nossa intenção, tá, Vanessa? E eu acho que tu me pediu também, tu falou também dos servidores, né? Sim. Isso aí, eu acho que hoje veio eu fiquei sabendo dessa demanda, né, que veio. Importantíssimo, não dá para negar, é importantíssimo. Acho que ninguém aqui quer que Nova Roma tenha qualquer situação com um acidente de ônibus ou alguma situação. Acho que toda a proteção é importante. Acho que tem que ser avaliado, sim, essa situação, para a gente conseguir. E eu só quero fazer um comentário que tu fez da questão dos servidores, né? A nossa administração, os secretários sabem o quanto eu falo para eles
para não ampliar o nosso número de servidores, né? A gente tenta sempre manter o mínimo possível. Nós temos os CCs, os secretários, que fazem 3, 4 funções no mesmo dia, os servidores fazem funções, às vezes, além do que eles trabalham, né, para a gente manter sempre a prefeitura enxuta. Hoje, nós temos 110 servidores, a comunidade saber, os vereadores também saber, nós temos 110 servidores concursados. É um número baixo, já estivemos acima disso. Então, a gente está tentando sempre manter o menor número possível e mantendo a qualidade no serviço. Esse é o nosso objetivo. E tu falou muito bem, eu quero parabenizar a nossa equipe de servidores. Não só os servidores concursados, mas os servidores que são cargos de confiança também, que são os dois que realmente levam a prefeitura, carregam os serviços públicos, que conseguem desenvolver o seu trabalho. É a partir daí que a gente consegue ter um município organizado. Então, parabéns por ter entrado nesse assunto, Vanessa, muito importante. Obrigado, Roberto. Obrigado, Vanessa. Alguém mais queira fazer alguma pergunta? Está com a palavra a vereadora Odete. Boa noite, senhor presidente, todos os colegas vereadores. Saudação, satisfação tê-lo aqui, prefeito Roberto, saudação ao vice Rogério, extensiva aos secretários aqui presentes, comunidade que nos acompanha aqui presencialmente, os que nos acompanham de casa. Muito bom tê-lo aqui e ver o seu secretariado todo presente aqui. E realmente, como o senhor falou, é um governo novo, é um projeto de governo novo, né? Mas os secretariados, as pessoas que estão ali, são de amplo conhecimento do município, que elas vêm de um projeto de trabalho já de longo tempo no município. Então, isso facilita, em parte. Também é bom quando se tem pessoas novas sendo agregadas, né, para dar um outro olhar, ter um outro olhar sobre a gestão. Mas, então, parabenizar o seu governo e desejar, já de antemão, que realmente o seu plano se cumpra, que consiga realmente, né, transformar cada vez melhor as condições de vida, de estado no nosso município. A questão da mobilidade, senhor prefeito, ela é de extrema importância, como é de extrema importância os serviços prestados para a comunidade. As pontes são de extrema importância, porque a gente não quer ser repetitivo, os colegas já falaram da importância disso também, mas também as pavimentações, da mesma forma, são importantes, e o fluxo dos veículos, cuidar nisso também, né? Então, nesse sentido, já me respondeu várias perguntas com os questionamentos dos colegas, né? Mas, então, dentro dessa questão de mobilidade, e ouvindo a comunidade, assim, o senhor já tem entregas feitas agora, mas tem a comunidade de Gustavo Vaz, o senhor sabe, na descida do Morro dos Daló, a gente se situa bem, eles disseram, não podemos deixar de perguntar para o prefeito se está no seu plano de trabalho, né, o asfaltamento daquela via, a pavimentação daquela via, e qual o período, em qual ano, o senhor tem 4 anos de gestão, certamente a gente está torcendo que o nosso município, em pouco tempo, em poucos anos, não precisa mais de patrolas, né? Que estejamos com todas as vias pavimentadas, que isso facilita muito, tanto para o deslocamento das pessoas dos nossos munícipes, como o escoamento da produção. Que os nossos agricultores das pontas são os que produzem, tem produção grande também, e muitos ainda têm dificuldades, às vezes, né, para levar a sua produção. Então, esta seria uma pergunta. E outra questão, né, que nem eu disse, tinha outras duas, mas já foram esclarecidas, né, com relação à área central, falando de Avenida Júlio de Castilhos aqui. A gente sabe que, com o estacionamento dos dois lados, e essa era uma intenção minha de fazer um pedido de indicação, mas eu faço de viva voz aqui, já com todo o seu secretariado. Penso que precisa de um estudo, um projeto de estudo ali, né, para que tenha mais fluidez e se torne menos perigoso ali. Eu sei que no projeto plurianual dos 10 anos do município do anel viário, ali estava previsto um anel viário,
e uma perimetral que ajudasse a desafogar um pouco, principalmente o tráfego de caminhões de carga pesada aqui na área central. Mas, assim, o senhor tem alguma projeção, alguma coisa no seu plano de governo com relação à Avenida Júlio de Castilhos aqui? Porque eu gostaria de deixar já a minha sugestão que eu ia fazer no pedido, que talvez de imediato se tire um lado do estacionamento, que seja transformado em estacionamento oblíquo e amplie as duas pistas, né? Seria uma sugestão que eu gostaria de deixar aqui. Retirar um lado do estacionamento, poderia pensar num trecho de um lado direito da via, no outro lado, na contramão ali da via, mas de aumentar um pouco as duas vias centrais e fazer um estacionamento oblíquo. A gente sabe que uma avenida, como é a nossa aqui, mereceria não ter fluxo e ter um canteiro central e tal, mas a gente sabe que a locomoção das pessoas, a trafegabilidade, ainda não nos permite isso. Então, obrigado pela sua estada aqui. Mais uma vez, desejo sorte e bom futuro para o nosso município com sua gestão. Vereador Odete, muito obrigado, né, pelas palavras, obrigado também pelo apoio. Primeiro, a questão do asfaltamento no interior, e mais específico em Gustavo Vaza, que tu falou, da questão dos DALO, né? Nós trabalhamos muito, né, nas gestões anteriores, principalmente na gestão do Douglas, a questão do asfaltamento no interior. Se avançou bastante, né? E eu tenho plena consciência que nós não conseguiremos fazer o mesmo número de quilômetros que foram feitos. Isso é certo. Até porque a gente tem alguns compromissos, e eu não quero deixar de cumprir esses compromissos, que é quitar as parcelas do financiamento sempre em dia, deixar o município saudável financeiramente. Para vocês terem uma ideia, só neste ano o município vai pagar de parcelas do financiamento quase 2 milhões. Então, a gente precisa ter alguns cuidados, e eu também preciso ter um fôlego financeiro, porque daqui a pouco a gente precisa entrar com um recurso complementar no projeto da ponte. Então, a gente está também se cuidando, né, essa é a verdade, para que a gente não consiga deixar o município com problemas financeiros. Esse é o nosso principal objetivo, né, deixar o município saudável financeiramente. A estrada do Daló é uma das estradas que a gente mais comenta dentro da prefeitura, né? Outros vereadores sempre me perguntam, o vereador Lores também, que é da região, tu também é lá da região, então vocês têm esse interesse, né? Porque a comunidade, como me cobra vocês também, e eu acho que isso é bem normal, né, na minha opinião. Então, a gente, se conseguir dinheiro, se conseguir recurso, a gente pretende fazer. Por isso que eu acho que é importante o trabalho do vereador, né, de buscar recurso também para a administração. Eu acho que isso que nós podemos fazer a diferença. Nós todo dia estamos trabalhando algum contato com algum parlamentar, ou sempre de olho na questão dos editais que são publicados, né? Nós cadastramos, o Tiago Paza está à frente desses trabalhos, nós cadastramos projeto para asfaltar até a futura ponte, onde hoje tem a balsa, né? Nós estamos sempre buscando estar atentos para algum recurso que possa ser disponível para o município. Nesses últimos anos conseguimos 2 bons projetos, que foi para a Pousada do Maragonha, lá em São Roque, através do Estado, um recurso. Agora, para o asfaltamento da gruta também, que foi conseguido através do edital do Estado, R$1 milhão. Se não tivesse isso, não se conseguiria asfaltar esse trecho. Então, a gente precisa, né, cuidar da questão de buscar recursos. Sem recursos a gente não consegue fazer, mas a gente quer muito fazer também algum trecho de asfalto naquela região, que a gente considera importante. Quanto à questão da mobilidade, Odete, é uma situação realmente difícil, tenho que reconhecer, né? A nossa cidade ela foi construída próximo a julho, né? E mudar isso, a questão do estacionamento, a gente vai ter dificuldade. Temos que trabalhar um projeto junto com a Câmara, né? Para primeiro ter aceitação da comunidade, porque vai mexer com alguns interesses de algumas pessoas, do comércio, e tudo isso a gente precisa ter alguns cuidados também. E já se pensou
em algumas gestões passadas, a questão de fazer uma perimetral. Hoje, nós, em Nova Roma, não temos um estudo para isso. Tá? Essa também é a realidade. Não se tem um estudo para uma perimetral em Nova Roma do Sul, que seria, eu acho que a saída mais interessante, né? Fazer uma perimetral onde conseguisse tirar todo o trânsito do centro da cidade. Então, precisamos partir primeiro para um estudo. É possível? Qual é que seria o traçado? Para depois buscar recurso para isso também, porque o município, se for depender do recurso só do município, não conseguiria fazer. Nós precisamos, sim, acho importante, mas como eu falei, a gente tem um limite de recursos e a gente tem que tentar priorizar algumas coisas nessa questão de obras. Obrigado, vereador Odete. Roberto, então, neste momento, está com a palavra o vereador Tiago. Obrigado, senhor presidente. Estendo os cumprimentos aos demais colegas vereadores, em especial a ti, prefeito Roberto. Estendo também os cumprimentos aos secretários aqui presentes, que, como tu falou no início do teu depoimento, é onde é a comissão de frente, é onde quem mais ouve, quem mais está na rua, quem mais tem o contato com o nosso povo. Cumprimento a todos que acompanham aqui e quem acompanha em casa. Bem rápido, só num resumo, quando foi falado ali em pontes, é uma coisa que todo o nosso município ele necessita. A gente já passou por uma experiência de um episódio de ter uma safra a ser concluída e não ter um acesso a ser entregue a safra. Então, sem sombra de dúvida, a gente tem um povo que ele é trabalhador, é um município que tem uma super renda da agricultura e que praticamente ela vai 90% fora do nosso município. Então, sem sombra de dúvidas, é um dos piores, dos principais quesitos é os nossos acessos. Questão do partido do MDB, também quero levantar aqui que, com certeza, a gente está solicitando emendas, buscando os nossos deputados para que empenhem dinheiro para o nosso município para que seja somado a tudo isso. Eu tenho 3 perguntas para te fazer, Roberto. Se tu sabe mais ou menos quanto é o valor da ampliação da creche, como é que está a situação do nosso lixo no nosso município, o futuro do nosso lixo, que você sabe que é uma questão que a gente está empurrando com a barriga, não vai mais poder ser assim futuramente, e como é que está o estado das máquinas da Secretaria de Obras, porque é onde o povo mais precisa, como o nosso município ele é voltado à agricultura, se vê muito a necessidade de máquinas para cumprir essa demanda. Então, se puder me responder essas 3 perguntas aí, te agradeço. Muito obrigado, Tiago, pelas perguntas. Agradeço também o apoio. A questão do valor da creche, nós temos praticamente já o projeto pronto. Tá? A gente ainda não definiu se vai ser feito de concreto, de material, ou naquele estilo steel frame, que é o mesmo sistema que foi feito atual. Então, ainda estamos nessa indefinição, mas provavelmente nos próximos dias a gente terá essa definição. O valor vai girar em torno de 2 milhões a 2 milhões e meio, o valor da creche, mais ou menos, tá? O valor do novo bloco. Não é um valor pequeno, é considerável, né? Então, também a gente precisa, nesse projeto, uma forma de ter recursos. Vocês veem que tudo que a gente fala aqui, a gente precisa de recurso, né? E sem isso a gente não consegue fazer. Então, a gente precisa também, quem sabe, a gente começa a trabalhar a partir de agora, nós, município, administração, vereadores, a questão também buscar recurso para isso, ou, quem sabe, alguma alternativa para que a gente consiga recurso suficiente para construir a creche. Nós temos uma estimativa que, se dependermos só de recurso municipal, a gente vai precisar até 2027 para deixar a creche pronta, o futuro bloco da creche. Mais ou menos isso referente à creche. A questão do lixo, Tiago, estamos trabalhando muito firme agora, principalmente na conscientização da comunidade de que a gente precisa colocar o lixo no horário certo, a gente precisa separar o lixo, isso que a gente está pensando primeiramente agora nesse momento.
para que a gente consiga diminuir os custos, porque isso também vai representar, não sei se agora, se daqui a algum tempo, na nossa taxa de recolhimento de lixo. Hoje a nossa taxa ainda é muito baixa, né? Existe já uma determinação do Tribunal de Contas que todo o custo que o município tem que ser cobrado do contribuinte, e hoje está muito abaixo, muito abaixo. Eu vi o meu IPTU, R$ 4,99 de coleta de lixo. Vocês veem quanto isso representa, né, no ano, é muito pouco. Então, a gente precisa, nós como comunidade, trabalhar a questão de organização, né, de não ter muito lixo colocado em dias diferentes ou misturado, que esse lixo misturado ele acaba indo para o lixo de resíduos e acaba pesando e acaba dando um custo maior para o município. Então, além disso, está sendo trabalhado lá no CISGA também uma questão de coleta de lixo e destinação regional, para que a gente consiga diminuir os custos. Nós temos ainda um contrato com a empresa atual que vai até janeiro do ano que vem, e após isso a gente vai ter que fazer um novo processo licitatório. Então é o último ano que essa empresa tem nesse contrato, pode ser a mesma empresa continuar depois, mas provavelmente, Tiago, vai mudar o sistema, não vai dar mais para ser esse sistema de caminhão aberto, vai ter que ser um sistema diferente, então a gente vai ter que já se atualizar nessa questão. E quanto à questão das máquinas, Tiago, nós estamos com um edital de leilão publicado neste momento, onde a gente está leiloando alguns equipamentos, principalmente caminhões velhos que temos na Secretaria de Obras, para que a gente consiga adquirir uma escavadeira hidráulica nova, que é o equipamento que mais tem procura dentro do município. Hoje nós temos 2 escavadeiras, mas elas não atendem a demanda que tem, não conseguem atender. Então a gente pretende, nesse ano ainda, se for possível, esse leilão, ele realmente se efetuar e os equipamentos forem vendidos, a gente pretende nesse ano adquirir uma escavadeira hidráulica nova. Os caminhões estão em bom estado, né? A gente consegue ainda há alguns anos levar com essa frota que a gente tem de caminhões, mas o trator de esteira e a escavadeira hidráulica já tem mais de 10 anos. Então vocês vejam a necessidade que a gente tem de fazer uma aquisição de equipamentos desse modelo. Obrigado, senhor prefeito. Por que eu fiz essas perguntas? Porque quando os colegas também mencionaram anteriormente a questão de estradas, a questão de abertura de estrada, a gente sabe que o poder público executando uma abertura de estrada, ele gera uma economia muito grande para o próprio município. Então, quando uma máquina fica parada uma semana para um concerto, você perde muita coisa. A gente vem numa região que o clima muitas vezes costuma atrapalhar, então é por isso que eu fiz essa pergunta. A questão do lixo também eu fiz essa pergunta porque eu sabia, estava um pouco à parte dessa questão, e também a gente sabe, todos os vereadores sabem, que a partir do momento que aumentar a cobrança da comunidade, embora você tenha muitas vantagens em poder morar aqui, o próprio morador ele acaba vindo ao vereador. Então, foi uma forma de já antecipar essa questão, porque eu vejo que lá na frente vai ter um aumento significativo, que nem tu falou, e que a população já esteja a par da situação, o porquê disso tudo. Então, agradeço a toda a equipe de secretários, que sempre prontamente atendem às minhas demandas, como muitas vezes solicito a ti algumas demandas. Te desejo boa sorte no mandato. Como eu te falei lá no início, a régua era alta. No mandato teu e do Douglas foi feito um excelente trabalho, um trabalho que agradou a toda a população, e que seja novamente feito esse belo trabalho. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tiago. Alguém mais queira fazer uma pergunta? Está com a palavra o vereador Loris. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente, os demais colegas vereadores, a nossa secretária Eliane, a assessora jurídica Betânia e o presidente da Abraspol, todos os secretariados que estão aqui presentes. Muito obrigado, né, que é uma equipe que realmente faz a diferença.
e que nos assiste em casa também. O meu pronunciamento é bem breve, só quero agradecer ao prefeito e o secretariado que está aqui presente, né, que sempre que quando a gente precisa, quando a gente é solicitado algum serviço, a gente vai diretamente a eles e a gente é prontamente atendido. Então, o meu trabalho como vereador não faço diretamente solicitando através de carta ou outras coisas mais, vou diretamente ao prefeito ou os vereadores, ou diretamente aos secretários, né? Então, esse trabalho está sendo bem feito, bem atendidos. Eu quero agradecer, parabenizar a todos, né, ao prefeito pelo bom trabalho que está sendo executado, da transparência, seriedade, né, e que continue assim, e que dentro dos próximos 4 anos, que a gente tenha um bom retorno, uma boa melhoria dentro do nosso município. Muito obrigado. Obrigado, Lores, pelo apoio também. Acho que realmente é aquilo que tu falou, nós da administração pública, eu aprendi isso com o Rogério, nós somos prestadores de serviço, né, e a gente quer prestar o melhor serviço possível, né. Então, sempre que vocês, não só vocês vereadores, mas sempre que a comunidade precisar de alguma coisa e que for função do município, podem contar com nós, Lores. Obrigado. Lores, alguém mais queira fazer alguma pergunta? Está com a palavra o vereador Márcio. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Uma saudação especial ao nosso prefeito, em nome deles, todos os secretários aqui presentes, todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui e quem nos acompanha em casa. Quero expressar o meu otimismo e confiança no futuro da nossa cidade, destacando que, com a colaboração de todos, Roberto, o nosso município continuará avançando e buscando um desenvolvimento de qualidade. Temos muito trabalho pela frente, mas estamos no caminho certo. Com muita responsabilidade, será possível transformar a nossa cidade em um lugar cada vez melhor para se viver. Quero reiterar também a importância do trabalho do Legislativo para garantir que as ações do Executivo sejam acompanhadas com responsabilidade e destacar a importância do diálogo entre os poderes executivo e o legislativo, porque nós, do legislativo, estamos sempre dispostos a colaborar com o executivo, no que for melhor para a nossa cidade de Nova Roma do Sul. Também quero dizer, prefeito, e aos secretários aqui presentes, que estão fazendo um ótimo trabalho, estão trabalhando para o povo, estão cuidando do povo, tanto na saúde, na educação, nas obras, através de nossos funcionários públicos, que todos eles são importantes para dar continuidade a todos os serviços necessários do nosso município. Hoje temos um quadro de servidores muito qualificados em todas as áreas, tanto na saúde, como na educação, como nas obras também. Com uma equipe de secretários, senhor prefeito que escolheu, tenho certeza que teremos um ótimo trabalho, um ótimo mandato que está só começando. Estamos dispostos a mostrar um trabalho de qualidade e, principalmente, sempre atender a todos. Roberto, prefeito, secretários, contem sempre comigo, estou sempre à disposição para o que for melhor para a nossa cidade. Era isso, obrigado. Obrigado, Márcio, pelas palavras e pelo apoio também, pela oportunidade de falar de novo. Tu falou uma coisa fundamental e essencial, acho que dentro da administração pública, que é a questão do trabalho do legislativo, né? Na vida privada, isso a gente aprende durante a vida, e principalmente no meu curso de Direito, na vida privada a gente pode fazer tudo o que a lei não proíbe, mas na vida pública, na administração pública, Márcio, só podemos fazer o que a lei permite. Então, vocês veem a importância que vocês têm, né? A gente, nós, do Executivo, só podemos fazer o que vocês autorizaram em lei aqui. Então, por isso que a gente valoriza muito vocês, ouve muito vocês, e a ideia é essa, né? Trabalhar de acordo com o que também o Legislativo pensa, e vocês são os porta-vozes da comunidade, né, Márcio? Então, a gente precisa ouvir muito vocês. Muito obrigado. Obrigado, vereador Márcio. Está com a palavra o vereador Rutinês.
Quero aqui cumprimentar o nosso presidente José, cumprimentar todos os nossos colegas vereadores, cumprimentar todo o pessoal que está aqui presente, todo o pessoal de casa também, e o nosso prefeito. E falar que a gente se sente muito seguro em estar sabendo que a gente está sendo administrado por pessoas boas, pessoas competentes, e está sendo feito trabalhos muito bons. Então tá valendo a pena, está sendo feito bons trabalhos e vamos dar uma boa continuidade, vamos saber se abraçar todo mundo junto e fazer um bom trabalho mesmo. Obrigado, Rutinês, obrigado do apoio. A ideia realmente é essa, Rutinês. Nós falávamos da questão da importância de ter bons nomes, e a gente hoje conta com uma Câmara Municipal com bons nomes, mas eu também fico muito satisfeito em que a gente tem o nosso grupo de secretários, que são pessoas de Nova Roma do Sul. E por que isso é importante? Porque essas pessoas vão residir em Nova Roma, não só agora como secretários, mas também depois, né, dessa passagem, dessa função de secretário, porque a gente sabe muito bem que não é permanente, isso é temporário, todos têm essa consciência, mas a gente precisa trabalhar para o avanço do município. E quem mora aqui, eu tenho certeza que trabalha diferente. Então, a gente não precisou buscar pessoas de fora, a gente não precisou se escorar com pessoas que não fossem de Nova Roma, sim, a gente buscou pessoas que são de Nova Roma, que gostam de Nova Roma e que trabalham por Nova Roma. Esse era o nosso intuito. Obrigado, vereador Rutinês, prefeito Roberto. Então, para o encerramento, Roberto, agradecer mais uma vez. Está com a palavra a vereadora Vanessa de novo. Só para complementar aqui sobre o assunto, a pergunta do vereador Tiago, sobre o questionamento sobre as máquinas da Secretaria de Obras, então eu gostaria de informar o prefeito que estou com uma boa notícia, que o deputado Carlos Gomes vai encaminhar aqui para Nova Roma uma retroescavadeira de quase no valor ali de meio milhão de reais. Então, com certeza, é um ganho muito significativo aqui para o nosso município, visto que também há uma necessidade muito grande, né? Então... E outra pergunta que eu esqueci de questionar antes aqui para o prefeito é sobre as horas extras, né? A gente sabe que a população nos cobra muito isso sobre as horas extras da Secretaria de Obras aí no final de semana, que vê a máquina circulando, se realmente é necessário essas horas extras. Então, isso é um questionamento da população que cobram da gente como vereadores se realmente é necessário ter essas horas extras a mais, porque a gente sabe que tem, às vezes, operador que ganha 70, 80 reais a hora, e daí eles veem ele circulando, e daí já vem, já chega até o vereador esses questionamentos, né? Então, essa é uma das perguntas da nossa população aqui também. Vanessa, primeiro, muito obrigado pela informação da máquina, da retroescavadeira. Com certeza vai agregar e vai ser muito importante para o município. Acho que isso nos alegra bastante também. Quanto à questão das horas extras, né? É uma preocupação nossa também. E a gente também é cobrado. Não pensem que é diferente com nós. E muito cobrado, né? Só que todos aqui reconhecem da necessidade que temos de trabalhar, de fazer os serviços que a comunidade nos pede. A gente precisa balancear, sim, não sempre trabalhar, mas também não só trabalhar de segunda a sexta. A gente precisa ter um equilíbrio, e é isso que a gente busca. Trabalhar, sim, quando é necessário, e trabalhar em serviços que são públicos e que a comunidade precisa. Se o servidor está trabalhando no sábado, Vanessa, ele está produzindo. É isso que eu falo para a comunidade, né? Se ele está passando a patrola lá na estrada da balsa, ou se ele está passando a patrola numa comunidade, sim, é no sábado, mas ele está trabalhando, ele está produzindo. É para uma melhoria. Então, eu tenho essa visão. Agora, não concordaria e não gostaria que fosse pagar uma hora extra para quem não trabalha. Agora, se é uma hora extra para quem realmente produz e trabalha, eu não tenho problema nenhum em dizer que sim, esse servidor merece trabalhar com hora extra. E muitas vezes o tempo prejudica nós durante a semana, muitas vezes a própria máquina quebra durante a semana, mas nós precisamos atender, precisamos fazer a máquina funcionar, precisamos fazer a coisa andar. E nem sempre se atende de segunda a sexta, pode ter certeza que isso a gente não consegue. Então a gente procura ter o equilíbrio, e é uma preocupação que a gente tem, porque a gente tem também que cuidar com a questão do nível de gasto com o pessoal, que isso é um cuidado que eu tenho desde que eu acompanho a prefeitura como secretário de administração também, que atuo aqui, que vocês veem
nas nossas audiências públicas, de como eu comento isso sempre, de que a gente precisa cuidar aonde está a nossa porcentagem no gasto de pessoal. Por que muitas vezes a gente é resistente em nomear um servidor? Eu e o Rogério somos servidores públicos, e mesmo assim eu sou muito resistente em nomear um novo servidor para a prefeitura. A comunidade sabe, porque alguns me ligam que passaram no concurso e tal, e a gente é muito resistente em nomear servidor. Hoje o servidor, Vanessa e demais vereadores, ele custa para o município, entre o fundo dos aposentados e o passivo, que é o atrasado, que não foi pago atrás, ele custa mais 50,99%. Então, se um servidor ganha hoje R$5.000 de salário bruto, o município tem que depositar R$2.500 no fundo dos aposentados. Vejam só como isso é difícil para nós da administração. E vai levar muitos anos ainda para a gente chegar naquele valor que o fundão precisa para ser o valor mínimo para que não precisamos mais pagar o passivo. Então, isso também a gente tem um cuidado, né? E o passivo atuarial, que é o que não foi pago lá atrás, ele, há pouco tempo, até uns 3 anos atrás, ele não era computado na folha de pagamento, e hoje é. Por isso que, se vocês perceberem, de 2021 a 2022, ou 22 a 23, eu não tenho o ano certo, deu um salto na nossa porcentagem de folha de pagamento, porque agora se contabiliza também esse passivo como gasto com o pessoal. Obrigado, Roberto. Obrigado, Vanessa. Então, agradecer mais uma vez, prefeito Roberto, tua presença aqui e trazer essa explanação no trabalho. Dizer que tem vários projetos que vão ser concluídos na administração, o campo lá em cima, a pista de caminhada, que eu acho que é uma necessidade, um desejo de muitas pessoas, até a comunidade de Paranaguá, as pontes que a sociedade está esperando, uma nova, acrescentar a creche, um projeto de 2 milhões de ampliar a nova creche, sabendo que hoje já tem 150 crianças na creche. Aonde que tu conversa com alguns pais, fora de Nova Aroma do Sul, quanto custa uma criança pagando uma creche particular. E aqui Nova Aroma do Sul oferece a creche gratuita. 150 crianças ampliando mais 2 milhões na creche, com certeza logo, logo vai chegar a 200 crianças. Então, se fosse que cada pai pagasse 2 milhões a 3 milhões, quanto custaria para o bolso das famílias aqui de Nova Aroma? E isso o município disponibiliza de graça. Dizer também na área da saúde, a gente sabe o quanto atenção que a administração, junto com o legislativo, que a gente tem para dar um bom atendimento ao público, sempre acompanhando e disponibilizando as melhores condições para a população. Na agricultura, Roberto, da mesma forma. Na educação, da mesma forma. A gente está atento a todo momento, buscando sempre o melhor. E dizer que Nova Aroma do Sul é um município onde que se destaca muito da região, da nossa região aqui, e dizer que Nova Aroma do Sul é um município muito claro, que não tem nada de escuro. É um município muito claro e oferece muito para a população. Obrigado, Roberto, mais uma vez pela tua participação aqui, e desejar a ti boa sorte, um bom trabalho e uma boa administração. José, vereador, presidente, quem agradece sou eu. A gente continua à disposição da Câmara de Vereadores, os nossos secretários estão à disposição, o vice-prefeito está à disposição. Sempre que vocês tiverem qualquer dúvida ou precisarem também deles numa explanação aqui, eles estão à disposição de vocês, tá? A gente quer trabalhar muito pelo município, essa é a nossa intenção. Eu poderia ter falado muito mais aqui sobre os serviços, mas eu acho que a grande maioria da comunidade tem conhecimento, e como tu fala, José, a questão da transparência é um dos nossos principais objetivos. Hoje, qualquer munícipe sabe de tudo o que acontece na prefeitura, tudo o que acontece na prefeitura. A gente não esconde nada de ninguém, e a gente vai errar, José, em alguns momentos, mas o nosso objetivo principal é acertar, fazer o melhor pelo município. Contem sempre comigo nessa gestão, contem com a nossa equipe de secretários, sempre que vocês precisarem, e nós, da mesma forma, contamos com o apoio de vocês. Para o melhor do município, esse é o nosso objetivo.
Obrigado, prefeito Roberto. E agradecer também a presença do secretário aqui, saber do compromisso e a capacidade de cada um deles e o compromisso com a comunidade que eles têm para dar o melhor de cada um deles. Obrigado a todos os secretários aqui presentes. Então, na ordem do dia hoje, nós não temos nenhum, no grande expediente hoje não tem ninguém inscrito, na ordem do dia nós não temos nenhum projeto, esclarecimentos pessoais não tem ninguém inscrito, então os recados finais, então amanhã, às 19 horas, na Câmara de Vereadores, teremos audiência pública sobre a UHE do Foz do Prata. Então aqui vai ter audiência pública a respeito da construção da usina aqui que vai acontecer. Tomara que aconteça e junto com a usina a gente será contemplado com a ponte também, né? Concluindo a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana.